Graça e paz a todos, toda a igreja de Deus, todo o povo do Senhor. Nós estamos começando mais um culto aqui de celebração ao nosso Deus. Que nessa manhã você possa estar com o coração voltado para o Senhor, dizendo para Ele que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Deus, que nós confiamos, acreditamos nele, porque Ele é maravilhoso. Nessa manhã nós vamos exaltar o nome do Senhor, toda a igreja, o povo de Deus juntos, vamos exaltar o nome dele. Aleluia. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Diga que Ele é santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Os anciãos adoram, jogam suas coroas no altar, as criaturas aclamam, dia e noite sem parar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Pega a sua voz e diga santo.
Tu és santo, Senhor, e nós confiamos em Ti. Pode vir qualquer luta, tempestade, nós sabemos que confiamos no Deus poderoso. Aleluia. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus forte, verdadeiro, um Deus fiel. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, adoro o Senhor com alegria aí na sua casa, onde você estiver. Diga. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Oh, aleluia. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Declare nessa manhã. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare nessa manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga, o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Tu és o nosso Deus, Senhor. És o Deus poderoso. Oh, nós levantamos aqui um trono de adoração a Ti, Senhor. Oh, seja exaltado, meu Deus, adorado.
forte, o mais poderoso. Nós estamos aqui em adoração a Ti. E a nossa oração, Senhor, é essa: que o Senhor venha guardar a Tua igreja, abençoar o Teu povo nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor tem proporcionado a nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor habita no meio dos louvores. Nós podemos sentir o Teu fogo, a Tua unção aqui, neste lugar, Senhor. E nós sabemos que os irmãos também que estão nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que ele esteja nessa hora, eles também estão recebendo do Senhor nessa hora. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando a Tua igreja, a Tua noiva amada. E nós te louvamos e bendizemos o Seu nome para sempre. É a nossa oração nessa manhã. Amém, Deus? Amém, amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Meus irmãos, meus amados, essa manhã nós estaremos agora passando por uma nova parte aí do nosso culto dessa manhã. Nós temos agora a nossa EBD, a escola mais linda do mundo, a escola mais forte, é aquela que a gente nunca recebe diploma, né? A gente nunca recebe diploma, a gente vai estudando todos os anos, e nunca a gente sabe tudo, né, irmãos? Sempre tem algo mais para aprender da palavra de Deus. E hoje nós estamos na terceira lição, a imagem do Deus invisível. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Nós vamos estar estudando a lição nessa hora, a palavra do Senhor. E eu peço a você, igreja de Deus, nessa hora, você esteja junto com a gente aí, estudando a palavra. Você que tem acesso aí à revista, pega a revista e pega a sua Bíblia e continue aí conosco agora no estudo da palavra do Senhor, com a terceira lição, que vai ser uma bênção para a nossa vida. Amém? Bem-vindos à sala da Escola Bíblica, que Deus abençoe a todos. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que traz como tema a imagem do Deus invisível. Nós vamos usar como texto base o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, mas nós vamos ler inicialmente desde o versículo 1 até o versículo 6, para a gente ter bastante noção daquilo que nós vamos estudar nessa manhã, que diz assim o texto. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigada por esta oportunidade de estudar a Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, diante desse estudo e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, que a Tua palavra encontre vez e lugar no nosso coração e que produza frutos para a Tua glória. Senhor, pedimos a Tua direção, orientação, sabedoria, ó Deus, e que a Tua palavra possa realmente, ó Deus, frutificar e que possamos ser transformados a partir dela. Nós oramos assim, desde já agradecidos ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, eis aí o tema, né? A imagem do Deus invisível. Nós vamos falar sobre o segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. Primeira coisa que é bom a gente destacar, o que é mandamento, né? O que é mandamento? Mandamento é desejo? Mandamento é um pedido? Não. Mandamento é ordem. Ele vem da palavra, ele tem origem, né? Na palavra, no verbo mandar, o que significa aí, que traz a ideia de ordem, de regra. Bom,
Se é uma ordem, tem que ser respeitada, não é isso? Porque, como eu falo aqui, costumo falar isso muito com as minhas filhas. Ordens existem para serem cumpridas. E regra? Há quem diga que toda regra, né, a gente aprende isso na escola, para toda regra há uma exceção. Mas estamos aqui diante de uma exceção, uma regra ao qual não tem exceção. Essa é uma regra veemente que não abre espaço para outras interpretações, né? O Senhor deu ali a lei, deu ali esses mandamentos através de Moisés para o povo. E esse mandamento, o segundo mandamento, diz: não farás para ti imagem de escultura. Não existe depois desse texto um mas, não existe. É ponto final, né? Não faça, essa é a ordem. Outro ponto importante para a gente destacar: por que Deus deu os mandamentos, né? Porque quando a gente pensa assim, mandamento, ordem, mandar, alguém que manda, tem autoridade e quer mandar, parece uma coisa autoritária. Talvez passe essa impressão. Mas é bom a gente perceber e ver que esses mandamentos, e a gente vai decorrer sobre todos eles, né, ao longo desse trimestre, que Deus deu os mandamentos não para punir o seu povo, mas, ao contrário disso, para protegê-los. Porque não é Deus quem pune as pessoas. Deus não é um Deus malvado que está sempre com uma vara na mão, né? Eu, particularmente, passei muitos anos da minha vida enxergando Deus assim. Mas, na verdade, Deus não é um Deus vingativo, um Deus que tem prazer na punição, nada disso. A punição vem do próprio pecado. Tanto a palavra diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, ele tem a sua própria paga. É o pecado que pune as pessoas. E aí o Senhor, né, cheio de amor e bondade, ele então dá os mandamentos, né? Ele fala dos 10 mandamentos, ele passa para Moisés e pede que seja assim, manda, né, que seja dessa forma. Por quê? Para nos proteger. Então, os 10 mandamentos, na verdade, não são leis para punir o homem, mas é uma das muitas demonstrações do grande amor de Deus por cada um de nós. Então ele entrega os mandamentos para que a gente siga, para que a gente obedeça e dessa forma a gente viva uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida de paz. E não é diferente quando a gente vê esse segundo mandamento, a gente vai agora ver quais são os malefícios da quebra desse mandamento, o que acontece quando as pessoas insistem em praticar, em não obedecer a este mandamento, né? Existem consequências e consequências graves e a gente vai falar sobre isso. Bom, aqui na introdução dessa lição, o autor conta uma história pessoal que o filho dele, né, que ele vivenciou junto com o filho. Ele ia fazer uma viagem de avião e o menino, né, uma criança que tem aí a imaginação à flor da pele, gosta de criar coisas, né, tem uma imaginação fértil. Esse filho faz um desenho lá, né, de um avião e fica tentando entender como, porque foi o máximo que ele conseguiu produzir, né, lá ele fez o avião de acordo com o que cabia na imaginação dele. Mas imagina, ele olhando para um papel, para um desenho, ele ficou intrigado em pensar como que o pai caberia ali dentro, se era tão pequeno, né, e o pai dele, adulto, grande, como que caberia? Eu imagino como que essa criança viajou legal ali, né? Altas imaginações. E aí, quando ele vai fazer a viagem, chega no aeroporto, ele leva o seu filho e vai mostrar como é o avião. E o menino ficou estarrecido, porque ao estar próximo da aeronave, né, o mais próximo possível ali que o pai o levou para ver, ele se deu conta de que nem de perto a imagem do avião, ou o que seria o avião, chegou perto do desenho que ele fez. O que a gente aprende com isso? Que quanto mais próximo, maior é a grandeza que a gente enxerga. E quanto mais longe, menos a gente vê. E aí a nossa mente fica tentando criar coisas, mas que em nada se aproximam da realidade. Então, o que isso tem a ver com esse segundo mandamento? Por que Deus proíbe então isso? Porque é impossível que, ainda que na imaginação, na mente mais criativa do mundo, alguém consiga descrever ou chegar perto daquilo que é o nosso Deus, de como Ele é, e, enfim.
Não há nada no céu, nem na terra, em lugar nenhum que se assemelhe a Ele. A Bíblia diz que antes de tudo existir, Ele já existia. Ele era o verbo, Ele já estava com Deus, Ele era Deus, Ele existia antes de qualquer coisa. Tudo foi criado por Ele. Então, como a nossa mente pode conceber algo assim? Não pode. E na tentativa de fazer isso, revela-se aí a pretensão do homem de querer fazer algo, chegar perto, se aproximar dessa imagem, e aí incorre num grande erro, num grande pecado. Porque quando eu crio uma imagem, quando eu faço alguma coisa para representar a Deus, eu estou dividindo a glória, eu estou pegando um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, o Senhor de toda a terra, de todo o universo, o Criador de todas as coisas, que é ilimitado, que é transcendente, e estou limitando, estou colocando dentro de uma caixa. Por isso há um pecado gigantesco nisso. Imagine, Deus é transcendente. O que isso significa? Significa que está... Eu até coloquei aqui uma definição, que vai além da natureza física, concreta das coisas. Excede, ultrapassa os limites normais de superior. Olha que coisa. Pense em algo que é superior. Você diz, não, isso aqui é superior a tudo. Pois é, Deus vai além do superior. Ou seja, a nossa mente humana nunca, jamais pode ou poderá reproduzir qualquer coisa que se pareça com o nosso Deus. Então é um grande erro. E quando o homem então constrói imagens de escultura, pintura ou qualquer coisa que sirva ali para prestar culto e dar adoração, nós estamos cometendo pecado, porque a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Tá certo? Então, depois dessa introdução aí, vamos ler o que está lá em Romanos 1, 23, do 23 ao, vamos ler até o 28, que diz assim, a carta de Paulo aos Romanos: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Percebe que as consequências do pecado da idolatria são graves. Quando alguém se relaciona com imagens de escultura, que insiste no pecado da idolatria, ela está abrindo portas para demais pecados, para coisas horríveis. Ali a porta se abre, fica uma lacuna, tá? Quando aqui, olha, vamos voltar para a gente dar uma olhada aqui o que diz, olha. A idolatria, a imagem, já no ponto 1. A idolatria a imagens é mais antiga que a adoração ao próprio Deus. O homem sempre encontrou prazer nesse tipo de veneração. E aí o autor fala exatamente sobre o que nós acabamos de ler. Paulo já advertia sobre esse pecado lá em Romanos 1, 21, como a gente leu, onde os homens insanos estariam trocando a glória de Deus imortal por imagens mortas. Então, o que acontece? Quando você cria, quando se faz uma imagem de escultura, nós estamos trocando, isso é muito sério, a imagem do Deus imortal, do Deus poderoso, do Deus criador. E ali em Romanos, Paulo é muito claro quando diz assim, que eles estão
deixando de adorar um Deus que é imortal, que é poderoso, e estão deixando, deixa eu voltar aqui, só para a gente poder, aqui olha, no versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Ou seja, é a criatura adorando a outra criatura, ao invés do Criador. Imagine, você tem o seu filho, você gerou o seu filho, você educou o seu filho, você pagou as contas, você sustentou a vida inteira, e aí o seu filho aí ainda mesmo que já seja adulto, ainda mora com você, de repente chega alguém na sua casa, você construiu a casa, você trabalhou, até então seu filho nem nunca trabalhou, você que fez tudo, e de repente alguém chega na sua casa, aperta a campainha, você atende, a pessoa diz assim, não, chama o seu filho, eu preciso da autorização dele para entrar na sua casa. Ora, como assim? Eu sou o dono da casa, eu construí a casa, eu pago as contas aqui, eu é que faço tudo aqui. E como você quer pedir autorização para ele para entrar? Entende? Uma relação assim muito tosca, mas é só para a gente poder entender. É a mesma coisa. Como eu posso adorar algo que foi criado ao invés de adorar o Criador? Como seria possível Deus conceber algo desse tipo, aceitar? De fato é inaceitável. E a palavra de Deus é muito clara, e Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Vamos dar uma olhada também no texto de Isaías, que diz assim, olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Lá, se a gente observar o texto de Êxodo que a gente leu inicialmente, ali com toda a orientação que Deus deu, ele diz que ele é um Deus zeloso. E o que significa, nesse contexto, zeloso? É ter ciúme da noiva. Ah, mas ciúme não é pecado? Então vamos compreender aqui em que sentido essa palavra está inserida. O ciúme que não agrada a Deus e que incorre num pecado é quando nós temos ciúme de algo que não nos pertence. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é muito bela e aí eu não tenho aquela beleza, eu desejo ter, eu invejo e eu acabo tendo ciúmes daquela pessoa por conta da sua beleza. Eu tenho alguém, tem uma casa linda, maravilhosa, eu não tenho, eu quero ter, eu desejo, eu invejo e aí eu tenho ciúmes da casa daquela pessoa. Isso é pecado. Mas aqui nós estamos falando do ciúme do noivo e da noiva, né? Que o noivo tem da noiva. Imagina, nós somos casados e aí alguém descaradamente começa a paquerar o seu cônjuge, né? O seu marido ou sua esposa. Você não vai sentir ciúme? É claro. E é um ciúme saudável? Sim, porque você está tendo ciúme de algo que lhe pertence. É seu. A única pessoa que tem direito de paquerar, de cortejar aquela pessoa é o cônjuge dela. É direito dele, né? Ele é casado. Outra pessoa não tem esse direito. Então o cônjuge aqui sente ciúme, tem zelo, é por amor, é por ter cuidado. E é nesse sentido que Deus diz que ele é um Deus zeloso. Então ele tem ciúme de nós. E o louvor e a adoração pertencem a ele. Somente a ele. E ele não divide isso com ninguém, como a gente acabou de ler no texto de Isaías. Então, Deus não divide a sua glória. Por esse motivo, isso é um pecado. Então, quando eu faço uma imagem de escultura, quando eu adoro, venero qualquer coisa criada, eu estou cometendo pecado. E aqui, né, diz assim, olha, isso no ponto 1, que eu estou lendo aqui abaixo de Isaías, logo no primeiro ponto. Quem se relaciona com imagens de escultura tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós relacionamento profundo. Isso aqui é fácil de compreender, né? Porque se relacionamento superficial, como eu posso ter um relacionamento? O que é relacionamento? Relacionamento é troca, não é isso? Relacionamento não é uma coisa, é recíproco. Não é só alguém entregando, dando, falando, não, é o diálogo, tem aquela troca, tem a reciprocidade. Como isso é possível com imagens?
Com algo que não se mexe, com algo que não vê, com algo que não ouve, que não anda? Como seria isso possível? Então, eu diria que nem relacionamento é possível ter, né? Aqui ainda diz que é um relacionamento superficial, mas eu diria que nem tem relacionamento. Não tem. Agora, Deus, Ele está do lado. Quando você recebe Jesus, Ele está dentro. Ele anda, Ele fala, né? Ele se relaciona. Ele nos ouve, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos acolhe. Ele anda conosco. Nós podemos ouvi-lo. É isso que o Senhor quer. É isso, é o relacionamento. E isso nós só podemos ter com Ele, que é o nosso Deus e é o nosso Criador, é o Criador de toda a Terra, né? De todo o universo. Aqui diz assim, olha, um ponto importante a gente destacar aqui, né, que vem trazendo no ponto 1, é que isso vem acontecendo desde sempre, né? Como ele fala ali no início, isso é mais antigo que a adoração até o próprio Deus. E a gente percebe que ao longo da história, até mesmo com o povo de Deus, tinha um episódio como esse. Tanto que Deus estava sempre advertindo, porque o homem sempre se corrompe e incorre nesse erro. Olha que coisa. Israel, o povo de Israel, Moisés ficou um tempo lá com o Senhor, ali, né, recebendo as leis, recebendo tudo aquilo lá no monte. E quando ele desce, o que ele pega? O povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando aquela imagem. E isso Deus já vindo advertindo a eles que não deveriam ter outros deuses lá desde o Egito. Eles vendo tudo que Deus fez lá no Egito, tudo que eles viveram, né? Experimentaram tantas maravilhas, atravessaram o Mar Vermelho, viram sinais. E por que esse povo se corrompe? Aí a gente fala deles, né? Mas vamos olhar para nós, para o nosso contexto. O que nós estamos vendo no dia de hoje também? Há muito ainda de idolatria no nosso meio. E quando eu falo de idolatria, às vezes nós não temos lá uma imagem. Mas se há algo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, aquilo se torna um Deus. Muitas pessoas têm como Deus o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, às vezes o marido, às vezes os filhos. Tudo que rouba a adoração que deve ser dada a Deus torna-se um ídolo e se vira alvo da nossa prioridade, da nossa adoração. E às vezes não é uma adoração explícita que eu sento, que eu venero, que eu levanto as mãos, mas se toma o meu tempo, se toma tudo que eu tenho, tira o espaço, tira a primazia do Senhor, aquilo se torna um ídolo na minha vida e eu passo então a cometer o pecado da idolatria. Aqui ele traz uma informação muito importante, né? No século VIII surgiu um movimento iconoclasta que foi para uma destruição, né, em massa de imagens. Ok, então as igrejas, as pinturas, as imagens todas foram apagadas. Mas, né, no entanto, ele diz aqui, no segundo concílio de Nicéia, em 787 depois de Cristo, foram realizados o sétimo concílio ecumênico e nesse momento torna-se então legítima a veneração de imagens. Então eles anulam, né, e declaram que é uma heresia a destruição de imagens. Eles anulam aquilo que tinha sido conquistado e a partir dessa data passa a ser permitido a idolatria, as imagens, né, a adoração à imagem, como também a relíquias chamadas de sagrada. Será que é mera coincidência o que a gente vê nos dias de hoje? Porque infelizmente a gente percebe que ainda no nosso tempo ainda esse engano ainda está no nosso meio. Nosso meio, quando eu digo, eu falo daqueles que se dizem evangélicos, né? Que ainda precisam ou entendem que é preciso um ponto de contato para acessar a fé. Isso também é idolatria, porque a palavra de Deus diz aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, não há nada hoje que possa estar entre nós e Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem. Ou seja, a única forma de acessar a presença de Deus é por meio da fé. E fé em quem? Em Jesus Cristo. Então não há
nenhum mediador, nada pode estar, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhum objeto, né? Por exemplo, a gente olha para o passado, a gente vê lá a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela andava no meio do povo como uma representação. Ela representava Deus no meio do povo. Mas ela não podia ser e não era e não foi um objeto de adoração. Nada. Por quê? Existia algum poder nela? Não. Ela apenas representava que Deus estava no meio do povo, né? Tanto Deus, e todas as ordens eram dadas. Deus é que dizia, pare a arca, né? A arca deve ir adiante disso. Quem dava as ordens? Quem dava as ordens era o próprio Deus. Não é isso? Então, a mesma coisa somos nós. Hoje, no nosso tempo, nós temos símbolos, né, que representam a nossa fé. A cruz. Mas ela é objeto? Tem algum poder nela? Eu tenho que ter uma cruz na minha casa para poder ter paz, para que as coisas caminhem no meu lar? Não. Por quê? Porque a cruz é só um símbolo. Eu só me lembro, quando eu olho para a cruz, eu me lembro do que Cristo fez. Que ele ali morreu, que ele levou sobre ele os meus pecados e que ele ressuscitou. Ponto. Por exemplo, nós, né, cristãos, batistas, né, a outros, mas vamos falar de nós, né? Nós temos aí o elemento da ceia, nós celebramos a ceia do Senhor, uma ordenança deixada pelo próprio Jesus. Mas ele diz assim, olha, toda vez que vocês fizerem, façam em memória de mim. Ou seja, é apenas um memorial, é algo que eu me lembro. Cada vez que eu estou junto com os meus irmãos, que eu celebro a comunhão, eu celebro a salvação que nós recebemos através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso tem algum poder? Tomar a ceia vai me fortalecer? Vai me deixar mais ativo, um crente melhor? Vai fazer de mim agora um super-herói da fé? Vai me curar? Não, nada disso. Não confere graça, não há poder nessas coisas. O poder emana de Deus. Ele é o poder, Ele é o Senhor. Nada mais, todo o resto são apenas memoriais, né? E aqui, olha... Então ele diz, né, que o homem durante séculos acreditou que as imagens eram mediadoras, quando na verdade a Bíblia diz lá em 1 Timóteo que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo nosso Senhor. Não existe outro. No ponto 2, ele traz para nós aqui as consequências da desobediência ao segundo mandamento. A Bíblia diz lá naquele texto que a gente leu em Êxodo que Deus é Deus zeloso, né? Ou seja, Deus, ele tem ciúme da sua noiva. E por que ele tem esse ciúme? Que ciúme? A gente falou isso lá no início, né? Porque somos dele, pertencemos a ele. E a adoração, o culto e o louvor são para ele, pertencem somente a ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então, quem insiste em viver nesse erro, lá também nesse texto, diz que as gerações, até a 4ª geração, vai sofrer também a consequência desse pecado. Nota que, mas Deus está se vingando, ele se vinga nos nossos filhos? Não. É porque realmente é algo que passa de pai para filho. Por exemplo, é comum a gente ouvir pessoas dizerem assim, eu sou devoto, eu faço esse tipo de coisa, eu adoro essa imagem, né? Porque o meu bisavô agia assim, o meu pai fazia dessa forma, e aí eu aprendi e também faço dessa forma. Aquilo vai passando de geração em geração. E esse pecado, ele abre portas para muitos outros, como a gente leu lá em Romanos, né? Lá em Romanos, capítulo 1, versículos 23. Aquelas pessoas estavam entregues às suas próprias paixões, cometendo todo tipo de pecado. Por quê? Por causa da porta da idolatria. Paulo ali diz, porque trocaram a glória de Deus, de Deus imortal, por aquilo que é mortal. Então, esse pecado gerou consequências graves, abriu porta para outros pecados maiores, para coisas terríveis. Então, o próprio pecado é que traz consequência. Deus não pune ninguém. Mas quando eu faço uma determinação, se eu estou inserido nesse contexto, fazendo isso, né? Eu estou praticando esse pecado, eu estou ensinando a minha geração a fazer também. Não é isso?
Mas se quando eu me arrependo, quando eu me volto para Deus, eu encerro, eu quebro aquele ciclo. E aí é muito lindo, a gente vai ver depois no próximo ponto, de que forma, de como que o perdão de Deus é grandioso, e como que Deus tem prazer em nos perdoar e nos abençoar. Agora, aqui ele vem dizendo, olha, a sociedade atual vive atolada na lama da iniquidade, colhe os frutos amargos da herança dos pecados da idolatria. Gente, é tão sério isso. Pais hoje olham para o futuro e se perguntam que mundo deixarão para os seus filhos, quando na verdade deveriam se preocupar de outra forma. A começar e a falar como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um bom começo para você preparar a sua geração para o futuro, servindo a Deus. Assim você está encerrando, você está fechando portas para coisas terríveis. Por que o nosso mundo vai de mal a pior? Porque a nossa nação, a terra, está inundada, atolada nesse pecado, nessa prática terrível que é a idolatria. Bom, no ponto 3, vem dizendo assim, olha, o segundo mandamento pode ser resumido como uma ordem contra toda e qualquer profanação e tentativa de representar a imagem de Deus, seja por escultura, pintura, qualquer coisa, ou até mesmo por um objeto que tente por ele acessar o nosso Deus, tá certo? O nosso relacionamento com Deus parte do princípio de causa e efeito. Então a gente vê aqui novamente que Deus não é um Deus vingativo. O que a humanidade sofre, ela está colhendo os frutos daquilo que está sendo plantado, daquilo que está sendo feito, das escolhas que estão fazendo, Estão trocando a glória de Deus, é uma escolha, é algo que está sendo feito. E aí colhem os frutos amargos disso, A gente não precisa desenhar, basta a gente olhar ao nosso redor, E tudo o que está acontecendo. Mas a boa notícia, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é justo, Quando ele diz assim, eu vou exercer minha justiça até a 4ª geração, porque ele é justo. Mas a maior que a justiça de Deus, ou, eu não sei, eu nem posso dizer assim se é maior ou não, mas é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, o desdobramento disso, é lindo, a gente vai ver aqui nesse ponto 3, que Deus ele tem muito mais prazer em nos abençoar do que nos punir. Aliás, não é Deus quem pune, É o próprio pecado. O salário do pecado é a morte, ou seja, de quem eu recebo a punição? Do próprio pecado. Não é isso? E de Deus eu recebo bondade, graça e misericórdia. Que coisa linda! Quando a gente lê no texto de Êxodo que ele visita, por causa do pecado até a 4ª geração, a gente também vê aqui, olha, deixa eu só modificar aqui para a gente ver. Ao cumprir o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, até a 4ª ele exerce justiça, mas até 1000 ele alcança, ele estende misericórdia. Que maravilha, que notícia, gente. Que coisa maravilhosa, esse é amor de Deus. É amor de Deus. Bom, para pensar em agir, diz assim, você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração à imagem? É notório, Tá aí claramente como que a humanidade está atolada mesmo no pecado da idolatria. E aqui a gente pode dizer, que não é só nas imagens, são ídolos, são pessoas cultuando a si próprio. A gente olha aí, nas redes sociais, as academias cheias, pessoas que se adoram, que se veneram. Não que a gente não tenha que se cuidar, mas as pessoas estão partindo do pressuposto de que são pequenos deuses e que elas, estão acima de tudo e de todos, quando na verdade nós somos e deveríamos ser apenas representantes de Deus nessa terra, e somos pequenos cristos, no sentido de imitar a Cristo, é isso que deveríamos ser. Mas infelizmente a nossa sociedade prega que nós somos pequenos deuses, que nós podemos tudo, e aí essa autoveneração, essa coisa absurda e exagerada do autocuidado, isso também é um tipo de adoração. Então a gente olha ao nosso redor e percebe isso com muita clareza, Como as pessoas estão realmente trocando a glória de Deus por tantas outras coisas, Sem falar no dinheiro, no poder,
tudo isso tem tomado na vida das pessoas, na nossa sociedade, o lugar da primazia que pertence somente a Deus. Bom, e aqui ele diz, né? A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, mas nem por isso podemos cometer a autoidolatria. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Mas é importante abrir um parênteses aqui, mas somos capazes porque Ele nos deu essa capacidade. Não há nada em nós, tudo vem dele. Sem Ele, nada podemos fazer, né? Isso mostra claramente a nossa pequenez, a nossa limitação. Bom, nós somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus. Mas em outras áreas, nós como humanidade estamos longe de ser como Ele. Nossa, muito longe, né? Nosso caráter tende à fraqueza. O Senhor é perfeito, Ele é santo, né? E a gente passa muito longe disso. A gente deve buscar a santidade. Mas a Bíblia diz que a gente pega até no piscar e abrir de olhos, né? Contudo, mas diz aqui, entendemos muito pouco do plano espiritual. Não amamos como Deus ama. Como nós estamos ainda tão distantes de ser como Ele, né? Devemos buscar sempre isso, né? Paulo mesmo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar, mas jamais seremos como Ele. Então, nunca, em hipótese alguma, podemos pensar na hipótese de ser alvo de adoração ou ter alguém como alvo disso, né, de culto que não seja o Senhor. Bom, e aqui uma outra pergunta que diz, né, a que ele traz para nós, e é importante a gente destacar. Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar através de imagem, tampouco por elas produzir um acesso a Deus, qual seria então a forma correta de adorar? Porque, bom, se eu tenho aqui uma advertência que eu não posso fazer de tal forma, qual seria a forma correta? E isso está lá em João 4, capítulo 4, versículos 23 e 24, traz essa resposta muito clara dada pelo próprio Jesus. Quando ele conversa com a mulher samaritana e ela pergunta, né, onde que ela deve adorar, se é aqui, acolá, e ele responde, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa é a única forma correta, à luz da palavra. E para finalizar, então, qual seria o exemplo perfeito da imagem de Deus? Jesus. Jesus Cristo, né? Aqui ele diz, olha, a resposta é Jesus. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. Isso está lá em João 14:9. E diz que devemos buscar essa mesma semelhança. Se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem do Deus vivo. Que coisa linda, não é isso? Então, quando nós nos parecemos com Jesus, quando nós imitamos a Jesus, nós refletimos a glória de Deus. E se queremos ser parecido com Ele, ou queremos ter mais ou menos uma ideia de pelo menos de quem Deus é e de como Ele é, basta seguir os passos de Jesus, basta fazer o que Jesus fez, né? E a Bíblia também diz, um texto assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para os que o amam. Se aquilo que Ele fez nem nunca penetrou na mente humana, imagine a figura dele. Jamais, né? É algo realmente que não cabe no nosso entendimento. Essa não deve ser a nossa busca. Nós precisamos buscar de conhecer o Senhor, né? Prosseguir em conhecê-lo, buscar a sua face, espiritualmente falando, né? Importa que adoremos em espírito e em verdade. Ele é espírito. Não se consuma, né? Tentando saber como Deus é. Olhe para Jesus, imite os seus passos, faça o que Ele faria, né? E vamos deixar essa gloriosa revelação para quando nós estivermos na glória com o nosso Pai. E ali nós vamos vislumbrar como aquele menino, quando viu o avião, percebeu que, meu Deus,
nada do que eu pensei, é totalmente diferente. Essa vai ser a experiência que teremos quando nós chegarmos na glória, né? Que nós vamos olhar e vamos dizer, nossa, nunca, nem nos meus sonhos mais remotos e nas maiores das minhas imaginações eu podia imaginar como o Senhor era. E é isso. E quanto mais próximos nós chegarmos dele, maior vamos perceber sua grandeza e menos a gente vai se ocupar em querer reproduzi-lo. A nossa preocupação deve ser imitá-lo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima lição. Tenham um ótimo domingo. E até a noite, né? Onde o Senhor, nós vamos estar juntos para cultuar, continuar o nosso culto ao Senhor. Bom dia.